Saudações! Tudo bem? Eu sei que existe um gap no curso de graduação de Ciências Contábeis, Administração, Direito, RH, que é justamente a ausência da disciplina de Segurança e Medicina do Trabalho na grade curricular. A falta desse conhecimento na formação básica do profissional contribui diretamente para a falta de atenção e ações nessa área, o que provoca o aumento do passivo ocupacional lá na empresa. Você não sabe que não sabe, daí nem se preocupa com a questão. O pensamento complexo desta atualidade, a visão sistêmica amplamente difundida na Receita Federal, cada vez mais a tributação acirrada e o aumento do pleito ao direito de reparações fazem parte do cenário atual do gestor de pessoas. Eu sou a professora Odete Sanches, especialista na área tributária de SST, sim, de Saúde e Segurança do Trabalhador, e ajudo empresas, clientes e inúmeros alunos da pós-graduação e do MBA na área de gestão estratégica de pessoas. Em todas essas oportunidades, há sempre uma questão em comum. Aonde está o seu conhecimento em SST nas áreas trabalhista, previdenciária e tributária? Agora, passo a batata quente aí para você. Você sabe qual o foco de SST nessas áreas? Sim ou não? Dúvidas? Pois bem, se o empregador desconhece a importância das informações enviadas mensalmente ao governo, você que envia os dados da folha de pagamento ao fisco é o responsável pelo conteúdo e veracidade das mesmas, certo? Embora não tenha culpa de nada, a responsabilidade recai em cima de quem fez a transmissão dos eventos. Para o E-Social, já é enviado as informações dos trabalhadores próprios. Na EFDRINF se coloca dados que envolvam a retenção de serviços e lá na DCTF Web se gera as guias de recolhimento desses dados. Em situações do trabalhador próprio, pode ter ensejo a aposentadoria especial, com o respectivo recolhimento daqueles 6, 9 ou 12%. Isso também pode acontecer com o trabalhador terceirizado, porém a empresa contratante deve reter aí, na nota fiscal de serviço emitida pela contratada, um valor diferencializado, saindo dos 11% tradicional para 13, 14 ou 15%. Se isso tudo tem a ver com SST, é por isso que tem um time forte aqui. Eu, o professor Marco Jorge, o professor Tiago Fred, estamos aqui juntamente com você, meu colega de área, para mostrar que tudo está interconectado. Vem para a visão sistêmica da gestão corporativa? Estaremos aqui com você e de maneira simples e clara, compartilhando conhecimentos, novidades e atualizações em saúde e segurança do trabalhador. Por quê? Porque nós estamos juntos nesta embarcação chamada empresa ou vida corporativa. Existe uma conceituação na administração de empresas que é o fato do sucesso atual, ou seja, a empresa, para ser bem-sucedida atualmente, ela precisa produzir bem, bonito e barato, sem contaminar o meio ambiente e sem adoecer quem trabalha ali nesse meio ambiente. Isso se chama melhoria continuada. E também trago aqui para você o artigo 7 da Constituição Federal, onde diz que são direitos dos trabalhadores redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança. Também é direito dos trabalhadores o adicional de remuneração para atividades insalubres, penosas e ou periculosas, além do seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem que haja exclusão à indenização a que está obrigado o empregador
quando ocorrer esse acidente do trabalho ou doença que seja equiparada a ele, quando ocorrer por força de dolo ou culpa. É muita coisa envolvendo SST. Uma nova demanda para o responsável pela gestão de pessoas. O que esperar de SST no E-Social? Só há duas coisas certas na vida. 1. Pagamento de impostos. 2. A morte. Já dizia Samuel Johnson. O papel de recursos humanos, desde a admissão até o desligamento e vezes até depois do período de desligamento, é preservar a saúde desse trabalhador. É por isso que há os litígios. A visão sistêmica para o bom desempenho corporativo vai do olhar do gestor de pessoas, aquele olhar para o todo e aquele olhar para o específico, que é justamente ir do processo produtivo ao produto manufaturado. E tem que saber até sobre a emissão dessas notas fiscais desses produtos manufaturados. E aí eu pergunto, por onde andou o trabalhador durante esse percurso todo? Porque a tributação inerente, ela está calculada justamente nesse andar do trabalhador por diversos ambientes de trabalho. Daí vem a pergunta, a tributação inerente está calculada e paga corretamente? Sim ou não? Dúvidas? O empregador, ele é responsável, o empregador como responsável único ao envio do SPED. Então, aí a gente faz um percalço da indigestão para a gestão. Ou seja, daquela empresa que eventualmente esteja toda bagunçada, fora de alinhamento, para um processo de gestão. E a gestão agora, ela precisa ser estratégica. A gestão estratégica busca exatamente adequar as empresas aos novos tempos. Qual que é essa nova visão? É aquele olhar constante de diagnóstico de novas oportunidades no mercado de trabalho. Também olhar as ameaças, as forças e as fraquezas da corporação, da empresa. Isso tudo sob um olhar de planejamento, organização, liderança e controle. Na minha prática cotidiana, seja atendendo clientes, consultorias, auditorias ou mesmo com os meus alunos, existe sempre um denominador em comum, que é a falta do conhecimento dentro das diversas legislações existentes com foco em SST. Por isso, eu trouxe essa experiência para cá, no Pensar Contabilidade. Preparei aí 4 abordagens especialmente para presentear este evento e trazer para você, meu colega aí de área. E aí, vamos falar sobre, segue comigo, 1. Enviar os dados de SST ao governo pela folha de pagamento. Uau! Sim, já estamos enviando esses dados. Aliás, já enviávamos desde a saudosa GFIP. 2. Gerar a folha de pagamento sem conhecer os riscos do processo produtivo? Será que vai ter aí alguma intercorrência? 3. Imperícia, imprudência e ou negligência na folha de pagamento. Esse tripé, ele pode ter algum problema nos dias atuais? Ele pode nos causar alguma interação? 4. O RH, Departamento Pessoal ou Contabilidade como responsável final pelas informações, pelo envio dessas informações. São ótimos temas, não são? Vamos lá? Number one, o envio dos dados de SST ao governo pela folha de pagamento. Sim, aquela que mensalmente enviamos desde a época da GFIP. Oh, saudade grande da GFIP! Então é importante que você aí, meu amigo, minha amiga, meu espectador, que rode folha de pagamento, que você tenha conhecimento do processo produtivo da empresa. É importante que você conheça exatamente o que aquela empresa faz, está de acordo com toda a legislação, como essa empresa faz o que ela produz. Então é importante também que você veja desde o momento da matéria-prima comprada até o produto manufaturado, né? E já dá uma olhadinha ali na nota fiscal emitida. Está tudo certo?
Quais são os cargos inerentes a esse processo produtivo? É importante você saber se os cargos têm a ver com aquela atividade, senão vai desvirtuar aí todo um caminho tributário. Essa mudança no caminho tributário pode ser o KNAI preponderante, que desde 2015 ele é avaliado pela Receita Federal em função não mais da atividade principal declarada lá no CNPJ, mas sim de acordo com os cargos existentes na empresa. Então, se você nunca foi na empresa e não sabe se os cargos estão corretos, pode ter aí uma vertente de inverdade no que você está declarando. E a quantidade de cargos que estabelece o KNAI preponderante tem a ver com toda a parte tributária, do antigo SAT, o seguro acidente de trabalho, ou melhor, seguro contra acidente de trabalho, ou RAT, né, os riscos da acidentalidade do trabalho, que atualmente tem a nominação de GILDRAT, o grau da incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos da acidentalidade do trabalho. Então, fica de olho. Também é importante que você, que roda a folha de pagamento, conheça o meio ambiente de trabalho, porque ele é o responsável pela saúde do trabalhador. Assim, se o ambiente de trabalho tiver situações agressivas, poderá ter o advento do adicional de insalubridade, que deve ser pago mediante a elaboração do laudo de insalubridade lá daquela NR 15, ou pode ter condições periculosas advindas lá constante na NR16 com respectivo laudo de periculosidade. Também pode acontecer que o ambiente seja tão nocivo que o trabalhador precise sair antes da quantidade de anos que ele vai trabalhar. Então aí a gente tem a concepção daquela antiga aposentadoria especial. E aí você tem a FACET ou FACET, que é o financiamento das aposentadorias por condições especiais do trabalho, nova nomenclatura, tá? Que é aquela contribuição de mais 6, mais 9 ou mais 12% de acordo com o teu LTCAT, de acordo com a condição ali apontada. Esse FACET é o antigo FAI, financiamento da aposentadoria especial, o antigo RAT, agentes nocivos. É só interessante que você também tenha conhecimento dessa nova e atual nomenclatura, para de repente não pagar aquele mico de dizer o que é isso, não é verdade? Também estou falando dos benefícios de incapacidade temporária permanente relacionados ao trabalho. Sabe aqueles benefícios B91, B92, B93 ou B94? É deles que eu estou me referindo, justamente porque eles impactam o FAP, que é a tributação majoritária, né, o bônus ou o ônus, dependendo do uso previdenciário para a parte acidentária, e isso pode ter também implicações de recolhimento mensal da parcela do fundo de garantia do trabalhador, assim como esse trabalhador ele estará aí sob estabilidade no retorno das atividades dele na empresa. E é bastante importante quando a gente fala de benefícios de incapacidade temporária ou permanente relacionada ao trabalho, porque a Previdência Social ela adota o nexo técnico epidemiológico, são 3 nexos, e a gente em especial trabalha muito no cotidiano com o NETEP ou NTEP, que é o nexo técnico previdenciário epidemiológico, ou seja, é o nexo técnico epidemiológico previdenciário, e ele tem a ver com doenças que já são relacionadas com aquele KNAI da empresa, KNAI preponderante, tá bom, meninos? Então é especial que você tenha atenção, em particular nessa época de pós-pandemia, pandemia do Covid, da fase pós-Covid, porque isso pode ter uma interpretação do trabalho. Depende de como você está atuando, como é a tua tratativa para essa temática, ok? Então, para isso tudo ficar mais claro, eu vou compartilhar uma tela e vamos juntos nessa. Olha lá, tudo começa com as máquinas, os equipamentos lá no ambiente de trabalho. A matéria-prima chega, ali ela é transformada, ela é manufaturada.
Temos aí todas as entradas, todas as saídas e a produção segue com seus diversos cargos, seus diversos trabalhadores, esperando sempre que esse ambiente de trabalho seja saudável, porque é o ambiente de trabalho que vai determinar a métrica da saúde do trabalhador. Que métrica da saúde do trabalhador? A medida da saúde do trabalhador, ok? Todo esse ambiente de trabalho, ele vai corresponder a uma tributação, porque ali terão riscos específicos e esses riscos do ambiente de trabalho pode proporcionar o adoecimento desses trabalhadores. Esse adoecimento com causalidade do trabalho. Doenças de base, doenças degenerativas acabam ficando fora dessa parte tributária. Então, nós temos hoje na tabela do E-Social, a tabela 23, mas numa versão um pouco mais simplificada, que neste momento o E-Social, ele está focando, direcionando as condições previdenciárias. Então, nós temos ali na tabela do E-Social 23, estaremos informando aquelas condições de riscos físicos, químicos e biológicos que possam ensejar a aposentadoria especial. Isso você vê através do LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Lembra da antiga GFIP que tinha o código de ocorrência do trabalhador? Pois é, esse número que você já colocava mensalmente na GFIP, vem colocando no E-Social, ele deve ser retirado do laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o LTCAT. Esta é a conclusão, é o motivo pelo qual existe o LTCAT neste universo do Brasil, né, da Previdência brasileira. Então esse LTCAT ele tem que te dar essa conclusão, você vai ler lá na conclusão do laudo e vai abastecer o teu software que vai enviar os dados para o E-Social ou que enviou os dados lá para a antiga GFIP. Esse dado ele vai dizer se aquele ambiente de trabalho é nocivo a tal ponto que gere ali o ensejamento a condições especiais de aposentadoria do trabalho. Ok? E aí tem aquela contribuição, né? De mais 6, mais 9 ou mais 12% de acordo com o apontado ali no LTCAT. Uma dúvida, você tem feito folha de pagamento sem LTCAT? Mas desde a época da GFIP, 1999, a gente já tem código de ocorrência do trabalhador. Pode dar muito problema isso aí. Ainda falando em riscos físicos, químicos e biológicos, mais informações que a gente só manda através das rubricas da folha de pagamento, né, para o E-Social, a gente coloca lá o percentual do adicional de insalubridade ou periculosidade. Se você já pagou, se você paga adicional de insalubridade ou periculosidade sem laudo, pode te dar problema também. Ok? Então, você tem na folha de pagamento a construção dela para riscos físicos, químicos e biológicos, duas grandes vertentes. A vertente trabalhista, que tem a ver com dinheiro no bolso do trabalhador, que é em relação ao adicional de insalubridade ou periculosidade. E você tem a outra vertente, que é pagar para o governo, em relação à percepção aí de aposentadoria especial. Ok? E nós temos tudo isso lá na folha de pagamento. Olha lá, eu coloquei na tela, exatamente. A folha de pagamento é a confissão do bom pagamento, do pagamento correto. Ou é a confissão para o passivo ocupacional. Pois é, olha quanta responsabilidade aí na hora de fazer uma simples folha de pagamento. É nada, é a folha de pagamento. E falando em riscos, parem de ficar alegres se imaginaram que agora só vou tratar risco físico, químico e biológico no E-Social. Para, porque a gente vai ter uma legislação nova da área trabalhista que vai falar sobre os 5 tipos de riscos. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Esses riscos de ergonômicos e de acidentes, neste momento, saíram do E-Social, porque não geram uma tributação em cima de ensejo da aposentadoria especial, por exemplo. Entretanto, eles estarão lá na nova NR1, que estará em vigor a partir de março do próximo ano, março de 2021. E a NR1 ela vai ter lá todo o gerenciamento de riscos ambientais.
um planejamento, você vai ter que descrever todos esses riscos, o que você vai fazer com eles, enfim. Isso tudo é a super aula do professor Tiago Fred. Titi, beijo para você, eu sei que você vai arrasar, já arrasou na sua aula. Então você que está aqui comigo, olha, participar lá da palestra do professor Tiago Fred, ok? E lembrando que o professor Marco Jorge estará falando sobre benefícios previdenciários, porque tem tudo a ver os riscos da empresa que causam um acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, quem quiser ficar afiado tem que estar junto com o professor Marco Jorge também, ok? Então, aqui ainda continuando em tela, né? Tudo evolui, sempre. Meus caros, a vida é uma evolução, uma eterna evolução. Então, comece a se atualizar, falando Gildrade, A7, que é aposentadoria por condições especiais do trabalho, FACET, financiamento da aposentadoria por condições especiais do trabalho, GRO, gerenciamento de riscos ambientais, PGR, é um planejamento, um programa de gerenciamento desses riscos e muito mais. Eu digo para vocês, é preciso sair da zona de conforto. Mas quando é preciso sair da zona de conforto? Já, agora, já devia ter saído. E antes da virada aí de 2000, nós tínhamos uma frase que, embora ela esteja sendo citada como a partir do próximo século, mas o próximo século é agora, né? Então, os analfabetos serão aqueles que não sabem ler ou escrever. Mas os analfabetos do século XXI serão aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Pois é, tudo que nós aprendemos, muitas vezes teremos que esquecer, reaprender e voltar a aprender tantas quantas vezes forem necessárias. E aí, cadê você? Cadê tu? Cadê você? Eu quero saber. Vamos começar então agora pelo item 2, gerar a folha de pagamento sem conhecer os riscos do processo produtivo. Bora? Vamos lá. Tudo começa com o primeiro suspiro, tá aí na tela, a criação da empresa. Ai, o empresário sai todo feliz, agora tá aí um CNPJ. A partir do momento que ele tem o CNPJ, ele é obrigado a se filiar ao regime geral da Previdência Social e ali ele já ganha de brinde a obrigatoriedade de cumprir todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Então o empregador ele tem que saber quais são as NRs incidentes no seu processo produtivo. Percebam que com o GAP, que contadores, administradores, advogados, pessoal de RH tem lá na sua formação, porque eles não aprenderam isso aí não foi ensinado na faculdade, como é que ele vai saber esse profissional que está assumindo a empresa? Pois é, e é por isso que a gente tem aí toda essa bagunça que o próprio José Alberto Maia fala, né, que a área de SST é a área mais bagunçada. Tem aí, né, esse gap acadêmico. Então é importante, é preciso e é necessário que o empregador saiba quais são as NRs incidentes ali no seu processo produtivo, porque o primeiro passo de toda a legislação de SST começa ali em o que é obrigatório fazer na empresa. Na própria lei orgânica tem essa regulamentação e aí você tem a legislação previdenciária com foco em saúde e segurança do trabalho. Eu coloquei aqui para você na tela somente o LTCAT e o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, porém há de se lembrar da boa e velha CAT, que ela estará conosco nos eventos de SST. Só que para a área que eu estou abordando aqui, folha de pagamento, neste momento ela ficará assim um pouquinho fora do contexto. Então, com foco na legislação tributária, dentro, obviamente, de SST, nós temos ali o FAP e o NETEP, o Fator Acidentário Previdenciário e o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
O primeiro, o FAP, ele tem a ver com aquela tributação que ela é flexível para a empresa, ela pode se transformar num bônus ou num ônus, depende de quanto você usou a Previdência Social para benefícios acidentários. E aí já começa, Marco Jorge, é a aula, é a palestra do professor Marco Jorge. Ele vai falar não sobre FAP, mas vai falar sobre benefícios acidentários. Então esse fato é bastante importante que você conheça, reconheça, ele está aí há mais de 10 anos, porém continua, permanece sendo aí quase que um perfeito desconhecido. Eu particularmente amo o FAP, né? Ele é maravilhoso, eu trabalho com isso. E temos também o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NETEP ou NTEP, como você desejar chamar. O NETEP, como eu gosto de falar, ele é justamente aqueles benefícios que são encarados como benefícios acidentários, né, E91, e você tem que saber quais são eles para a atividade da sua empresa. E aí fazer todo um controle para evitar que aquele adoecimento se agrave, né, aquele adoecimento do trabalhador se agrave, gerando aí a ida para a Previdência Social. Pois é, professor Marco Jorge, juro que eu não vou adentrar na aula dele, tá bom? Então, vamos lá para a área número 3 da nossa conversa, que é imperícia, imprudência e negligência na folha de pagamento. Será que isso tem a ver ou não? Então, é muito importante entender que poucos profissionais estarão aptos ao novo mercado. Esse novo mercado nosso não é para qualquer um, é para quem tem coragem e ousadia. Porque é preciso buscar entender processos, detalhar as atividades de cada um desses processos, posteriormente ter um fluxograma das atividades, ainda definir, né, uma matriz de riscos, probabilidade, severidade e validar legalmente tudo isso. Ou seja, responsabilizar-se pela elaboração perante o cliente, governo e seguradoras. Pois é, porque talvez tudo isso seja privatizado, toda essa parte acidentária, né? Principalmente sobre o seguro contra acidente de trabalho, tá bom? Isso tudo não será para fracos, será para fortes. É por isso que você está aqui na nossa equipe, não é verdade? A equipe do Pensar Contabilidade. Aí vai acabar, né? Adeus, aquele responsável por gestão de pessoas que na verdade não faz nada, leva tudo com a barriga. Adeus, documentos de papel, não é? Documentos de gaveta. Será que documento por documento só vai bastar ou a gente vai ter que ter a efetivação do que aquele documento se propõe? Então é importante orientar um plano de ação para o seu empregador ou para seus clientes, sendo preciso, sendo que esse plano ele tem que ser preciso, né? Ele tem que ser sob medida. Não vale colocar nesse planejamento de riscos que não tem nada e a empresa tem um monte de riscos, né? Por quê? Você tem que realmente parar de negligenciar o que acontece. E a partir de agora terá que ser um verdadeiro consultor e conselheiro dos seus clientes, de forma que ele não venha a ser punido no futuro em função da desinformação ou informação errada. Então, por isso tudo, a gente fala de imperícia, imprudência ou negligência. Vou pôr aqui na tela: imprudência, agir precipitadamente; negligência, deixar de fazer o que devia fazer; e imperícia, agir sem habilidade. Será que para rodar a folha você de repente faz uma ação precipitadamente? A empresa não tem o laudo, você nunca avisou que aquela empresa precisava do laudo de insalubridade e periculosidade do LTCAT? E você vai lá por uma imprudência, agindo precipitadamente e faz a folha de pagamento. Você nunca orientou o empregador, nunca orientou de forma por escrita, formalizada, periodicamente, porque ele amanhã ou depois pode dizer que você agiu precipitadamente. Você sequer informou que isso seria necessário, obrigatório. Esse empregador, esse seu cliente, ele pode te acusar de negligência, que é deixar de fazer o que devia fazer. Você não avisou, você deveria ter avisado.
Ou você agiu com imperícia, né? Não tinha habilidade, desconhecia, não estava apto a fazer folha de pagamento. Pois é, o futuro vai nos mostrar, porque o presente já vem nos alardeando algumas situações aí dentro dessa área, ok? Então nada de imperícia, imprudência e negligência, tem que ter laudo, pelo menos um laudo atualizado. Insalubridade, periculosidade e o LTCAT. Vamos fazer o que é mais saudável para o empregador, para a empresa. É dele que advém o nosso pão nosso de cada dia. Ele confia naquilo que nós estamos orientando. Ok? Então, já voltando com o item 4, com aquele gostinho de, poxa, tá acabando, o RH, Departamento Pessoal ou Contabilidade, como responsável final pelas informações ao fisco. Aí eu trago, a indústria 4.0 tem sido utilizado para definir este novo cenário da atualidade, com a tecnologia e a rapidez das informações, tenha representado um impacto na forma de consumo de bens e serviços e no tipo de processos utilizados pelas indústrias e empresas. Assim, para a questão de sobrevivência e de crescimento corporativo, faz-se necessário uma rápida adaptação aos novos tempos. O modelo de negócio atualizado para essa demanda precisa ter um viés muito mais estratégico, tanto do ponto de vista do próprio processo produtivo em si, quanto da gestão de pessoas. Vamos analisar os 3 princípios da indústria 4.0 e ver o que isso tem a ver conosco. Gestão de pessoas, folha de pagamento, SST. Então, produção em tempo real, com análise e tratamento de dados de forma quase que imediata. É possível nós termos hoje a finalização da informação somente no final do mês, seja em que área for. É impossível que hoje a parte de recursos humanos seja dissociada da parte produtiva, desconhecer a produção, desconhecer a frequência, desconhecer o que acontece na empresa. Da mesma maneira que é impossível a área que faz gestão de pessoas desconhecer o que está acontecendo com saúde e segurança do trabalhador em tempo real, ali apertando um botãozinho. Descentralização do poder ou tomada de decisão, trazendo inteligência artificial, inteligência expertise e a automatização dos processos por meio de cyberfísicos que funcionam sem a necessidade de comando. Então eu não preciso mais ligar, pedir e-mail, como é que está a área de SST, tem programa, não tem programa, vai vencer PPRA, vai vencer LTCAT, vai vencer laudos, mudou, não mudou. Isso tem que estar tudo envolvido dentro de um software. E esse software, ele precisa ter uma inteligência de autogerenciamento para situações de risco ou perigo. Customização da produção com a criação de serviços sob demanda, capaz de se moldar às etapas da produção. Eu tenho que saber tudo isso, faz parte de um gerenciamento estratégico dentro da área de saúde do trabalhador, dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área de compliance, dentro da área jurídica. Estamos todos juntos, conectados e interconectados. Depois desse bate-papo, me despeço de você com uma imensa gratidão, porque estamos todos juntos naquele time. Aquele time dos que acreditam que a moeda de maior valor é a informação, justamente porque a informação nos liberta e nos traz à luz novas oportunidades. Que possamos sempre olhar olhos nos olhos e, apesar da distância, dizer assim: eu faço parte de um mundo melhor, com mais amorosidade, com mais harmonia, respeito e atualização de conhecimentos. Em tempos de mudanças, quem estiver aberto à aprendizagem herdará um mundo, enquanto aqueles que creem saber tudo estarão bem equipados, sim, para um mundo que já não mais existe. Quem diz isso é Eric Hopper.
Saúde e segurança do trabalhador está inserido dentro do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, porque é um epicentro de cobrança de vários tributos e fiscalizar com inteligência artificial a sonegação de impostos pelo cruzamento de informações desses dados. A falta desse tipo de clareza, conhecimento sobre a legislação trabalhista, tributária e previdenciária no campo de SST tem feito com que muitas empresas deem pouca atenção aos dados de SST. E essa atitude, infelizmente, além de caro, proporciona um passivo ocupacional super volumoso para a empresa. É preciso compreender o caminho feito pelo trabalhador com seus diversos ambientes de trabalho e interpretar corretamente a legislação fiscal, trabalhista e previdenciária para que, ao fazer a informação ao fisco, seja coerente e coesa, ou seja, é preciso que haja uma harmonização de todos os dados existentes dentro do processo produtivo. Que esses dados sejam adequadamente retratados nos diversos laudos, documentos e programas e quem de direito e estar disponível para o RH, jurídico, financeiro, contabilidade, produção, quem precisar para a fiscalização, para que tudo possa ser lido e interpretado e que haja a interação entre os diversos softwares, em especial software de folha de pagamento, software de SST. É inconcebível que agora, século XXI, 2020, ainda haja aquela solicitação de listagem de funcionários para atualizar banco de dados. Quando tudo isso estiver integrado num único software, as informações fluirão de software para software, minimizando a possibilidade de erros, seja antes de entrar os eventos de SST. Aliás, a pergunta que não quer calar, os eventos de SST vão entrar quando? Ah, você já tem a resposta. Esses eventos já entraram, porque você já manda a folha de pagamento. Então, um mês a mais que a sua empresa, que você deixar de ter essa consciência plena, um mês a mais que você vai aumentar de passivo ocupacional, tá bom? Descentralização do poder ou tomada de decisão, trazendo inteligência e automação dos diversos processos por meio de cyberfísicos que funcionem sem a necessidade de comando. Tudo pode e deve ser eletronicamente documentado. Então, conforme toda a dinâmica de SST for acontecendo, as diversas pessoas envolvidas na validação desses processos também assinam eletronicamente esse conhecimento, para parar daquela situação do chefe de produção nunca saber que ele tinha que avisar a hora extra, porque isso impacta em cálculo de número de ruído, por exemplo, né, da quantidade de ruído que existe. Então, tudo isso tem que estar documentado, eletronicamente assinado. Vamos juntos nesta empreitada do conhecimento técnico, expertise e recurso da inteligência artificial? Claro que vamos! Visualizou o quanto, como a métrica, a medição da saúde do trabalhador é importante nesse novo olhar de RH? E RH num sentido mais amplo, todos nós somos responsáveis pela área de pessoas da empresa. Conte comigo, eu estou aqui para te ajudar neste momento. A folha de pagamento é também um demonstrativo para o fisco da saúde do trabalhador. Então, a folha de pagamento é uma métrica que você envia para o governo sobre a saúde do trabalhador. E o governo, o fisco, fiscalizará cada vez mais atividades que mantenham ambientes prejudiciais a essa integridade física do trabalhador, na mesma proporção que fiscalizará o pagamento correspondente e adequado. Um forte abraço. Depois de tudo isso, conte conosco, a nossa equipe estará sempre de braços abertos
e depois de tudo isso também muita gratidão.